Muito boa tarde, oração, ação, sejam bem-vindas e bem-vindos. O nosso exercício, evoluir é um exercício, a evolução não dá saltos, é preciso buscar, errar, experimentar, avaliar, aprender. É assim que se cresce. Não há soluções mágicas. Não há cola na escola de Deus. Não há favorecidos. O que existe é trabalho e reflexão, trabalho e reflexão, trabalho e reflexão. Só trabalho sem reflexão não faz ninguém se melhorar. Só reflexão sem trabalho também não. Que nós nos dediquemos a isso, dividindo a reflexão entre reflexão externa e interna. Na verdade, é uma reflexão só, porque o conhecimento é uno, é integrado. Conhecimento exterior só serve, só é útil quando ele provoca a reflexão no sentido do conhecimento interior. E trabalhar, servir, a prática do bem. São dois campos e nesses dois campos nós temos muito a crescer, muito a evoluir. E isso não nos deve desanimar, apenas reconhecer que com boa vontade daremos passos no sentido certo. Não há felicidade maior do que dar passos no sentido certo. A cada dia, um pouco que seja, mais próximos do objetivo. Que assim seja sempre com todos nós, não é? Muito bem, hoje vamos estudar um tema no campo da religião, já que nós já percorremos o caminho da ciência e da filosofia nesse fabuloso livro, O Consolador, Emmanuel e Chico Xavier. E hoje chegamos num tema situado aqui no campo da religião, mas que também poderia estar no campo da ciência, sobre o milagre. O que vem a ser o milagre? Ele existe? É crendice? É ignorância? O que é o milagre? Isso divide muito as pessoas que se desafiam umas às outras. Você acredita em milagres? Você já deve ter se feito essa pergunta várias vezes, você já deve ter recebido a questão algumas vezes e até feito para outras pessoas a pergunta várias vezes, e ela deve ter permanecido e deve ainda permanecer em nossas mentes por muito tempo. Nós aqui nunca vamos pretender dar resposta final de nenhum tema sobre nada, mas colaborar, sim, ser útil nas reflexões de cada um, estimulando pela afirmação na mesma linha, pela oposição em linhas diferentes, a prosseguir, a aprofundar, a ampliar a visão. Que nós consigamos alguma coisa nesse sentido, juntos, hoje falando sobre os milagres. Vamos lá? Trata-se da questão 301 desse livro, são 411, já encaminhando para a última parte dos nossos estudos com esse livro. E a pergunta 301 é levada para Emmanuel nos seguintes termos.
as aparições e os chamados milagres, relacionados na história da origem das igrejas, são fatos de natureza mediúnica? Vejamos a resposta de Emmanuel. Todos esses acontecimentos, classificados no domínio do sobrenatural, foram fenômenos psíquicos, sobre os quais se edificaram as igrejas conhecidas, fatos esses que o Espiritismo veio catalogar e esclarecer na sua divina missão de consolador. Então, Emmanuel deixa claro, é uma resposta curta, que todos os acontecimentos catalogados, classificados no domínio do sobrenatural, os chamados milagres, foram fenômenos psíquicos relacionados à psique, à alma, sobre os quais se edificaram as revelações, as igrejas. Fatos esses que o Espiritismo veio catalogar e esclarecer na sua divina missão de consolador. O que podemos pensar nós? Qualquer pessoa que tenha contato com a história humana, que tenha refletido sobre a trajetória do conhecimento, sabe o óbvio. A história humana tem sido uma constante passagem dos arquivos, dos fatos catalogados no campo do incompreensível para o campo do compreensível. De início, ao início dessa humanidade, de todos, quase todos os fatos estavam no domínio do incompreensível. E ao longo das décadas, séculos, milênios, a ciência estima hoje que o Homo sapiens sapiens, a nossa espécie, tenha 200 mil anos na Terra. Então, ao longo desses 200 mil anos, apenas para tomar um número que hoje, pelo menos em alguns círculos, prevalece, ao longo desse tempo, de tempos em tempos, aos milhares, quem sabe aos milhões, foram feitas descobertas científicas que desnudaram, que explicaram a natureza dos fenômenos, inclusive apontando leis que regem esses fenômenos, tornando-os compreensíveis e até previsíveis. De modo que hoje, muitos daqueles fenômenos que estavam na caixa, digamos assim, do incompreensível, passaram à caixa do compreensível. Isso é fato, não cabe discussão, mas cabe reflexão. Qual a atitude do ser humano quando se defronta com algo que ele não sabe explicar? Podemos nós dizer, baseado na nossa observação, veja se isso tem fundamento nas suas observações, que duas atitudes básicas direcionam o ser humano quando ele se defronta com algo que ele ignora.
A primeira atitude é a atitude da humildade. Com a atitude da humildade, quando um ser se defronta com algo que ele não sabe, ele falará com a maior tranquilidade, a maior prontidão: eu não sei. Eu não sei é uma arte simples, que parece óbvia, mas que para nós tem sido extremamente difícil. Admitir a incompletude, admitir a própria ignorância é tão difícil que o mestre, o fundador da filosofia moderna, Sócrates, instituiu como base da sua filosofia, a base de toda a filosofia ocidental, a proposição: só sei que nada sei. É tão importante essa atitude, essa arte do eu não sei, que Jesus, quando estabeleceu um passo a passo da evolução espiritual, colocou como primeira condição nas bem-aventuranças: bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. Tão importante a simplicidade e a humildade que é traço comum de todas as grandes almas. Buda, Siddhartha Gautama, colocou como ato fundante da sua missão espiritual na Terra o abandono das complexidades, dos luxos, das convenções da corte. Abandonou o palácio, abandonou as muralhas dentro das quais o mantinha o seu pai e foi ao mundo viver em extrema simplicidade, em grande pobreza, em sublime simplicidade. Mesmo caminho, mesma trajetória de Francisco de Assis. João Batista, aquele que Jesus apontou como sendo o maior entre os nascidos de mulher, vivia no deserto, sem roupa e sem comida. Segundo o Evangelho, vestido de pele de animais e comendo mel e gafanhotos. O próprio mestre dizia de si mesmo não ter uma pedra onde recostar a cabeça. E não é simplicidade, humildade, aquilo que exala da postura de Francisco, Teresa, Clara, Chico Xavier, Mahatma Gandhi. O que você acha? Então há todo um caminho da humildade, praticado, exemplificado por todas as grandes almas ao nosso ver. Mas surge a pergunta: todos, inclusive aqueles que admiram essas almas simples, essas grandes almas simples, o que fizeram do seu legado? Em nome de Siddhartha Gautama foram feitos palácios, por mais absurdo que possa ser. Assim como em nome de Jesus e de Francisco e até de Chico Xavier. Que conta-se era contra todos os mecanismos de exclusão dentro do espiritismo. Era contra seminários cujo ingresso fosse caro, era contra as estruturas
mais complexas dos centros espíritas, porque afastaria os mais simples. Veja, ouça os amigos de Chico a respeito desse ponto. Interessante, não é? Ouça as grandes almas. Isso quer dizer que a nossa opção não tem sido a da humildade. Qual tem sido a nossa opção? A opção do orgulho. O que faz o orgulhoso quando diante de algo que ele desconhece? Incapaz de admitir com simplicidade, com tranquilidade a sua ignorância, sempre momentânea, mas atestar, não sei, a difícil arte do não sei, nós criamos a figura, a ideia do milagre, do sobrenatural, do inexplicável. Ora, se eu não sei, é inexplicável. Veja o grau de orgulho que nos domina. Se eu não sei, não é natural, é sobrenatural. Se eu não sei, é inexplicável, é um milagre. Só Deus. E isso, a noção de milagre vista como uma derrogação, como uma exceção às leis de Deus, como algo inexplicável, bloqueia o crescimento, bloqueia a evolução, bloqueia aquela passagem a que nos referimos dos fenômenos do campo do inexplicável para o campo do explicável. Por quê? Porque é inexplicável. Porque é milagre, porque é uma derrogação, porque só Deus para repetir e para explicar algo que eu, Deus de mim mesmo, não consigo entender. É lamentável, não é? Alguém pode falar, puxa, você está atacando a religião. Não. É uma atitude que precisa ser investigada, criticada, percebida. Por quê? Porque há fatos nessa polarização antiga entre ciência e religião, entre razão e fé, que foram tipicamente explicados, tratados, refletidos pela ciência. E cada vez que a ciência evoluiu para explicar um fenômeno que antes não se conseguia explicar, a pior face da religião, a face mais sombria da religião, reprimiu, denunciou, perseguiu. Fez cientistas negarem a sua própria descoberta, senão morriam. Páginas tenebrosas da nossa história. Mas, e é preciso perceber que há um mais, há também fatos tipicamente tratados pelas religiões. E esses fatos também têm sido muito mal abordados pela ciência. Se a religião tem negado, tem perseguido, tem assassinado pessoas do campo científico por darem explicações que ela mesma não consegue dar, a ciência também tem sido dogmática, preconceituosa, cega. Apenas não admite a palavra milagres, mas diminui, desconsidera, não estuda, classifica com palavras como crendices, ignorâncias, todos os fatos típicos e estudados pelas religiões.
Foi preciso, por exemplo, que os estudiosos criassem uma ciência chamada parapsicologia, porque a psicologia é uma paraciência, porque a psicologia não admitia, a ciência não admitia os fenômenos, foi preciso criar uma paraciência, uma parapsicologia. Não é triste? Claro que existem exceções. Claro que há muitos estudos de grande seriedade que precisam ser investigados, percebidos, estudados por todos nós. Ian Stevenson, por exemplo, estudou milhares de casos que sugerem reencarnação. Casos de crianças muito pequenas que fazem manifestações, relatos de vidas anteriores. Milhares. Um professor de faculdade, um doutor reconhecido no mundo todo. Há estudos de prêmios Nobel que estudaram fatos mediúnicos, verdadeiros cientistas que não se fecharam em dogmatismos, em cadeiras, em cátedras, em considerações, em títulos. César Lombroso foi um grande cientista. Nesse momento não estou lembrando do nome de um grande cientista que estudou durante anos uma médium, mas eu já vou dizer o nome dele. Sir William Crookes, prêmio Nobel, que estudou Kate King, uma médium que produzia fenômenos físicos. E depois de 2 anos de estudo, usando toda a ciência, todos os aparelhos disponíveis àquele tempo, chegou à conclusão pela veracidade dos fenômenos. Estude, leve esses nomes. William Crookes, escreve-se Crookes. César Lombroso. Ian Stevenson. Só para citar alguns, porque eu realmente não me aprofundei nesse campo. Mas saber disso é muito interessante. Aqui no Brasil, há estudos de grande envergadura, muito interessantes. O professor Hernani Guimarães é referência no espiritismo como ciência espírita. Há médicos que, sob a inspiração de uma médica de maravilhosa memória, fundaram uma rede que já é internacional de médicos abertos à questão espiritual. É um trabalho muito bonito e científico, pautado pelos paradigmas e pelos métodos da ciência. Marlene Nobre fez um trabalho estupendo.
Dr. Sérgio Felipe de Oliveira é outro grande neurocientista, médico, pesquisador da glândula pineal, com artigos publicados em revista científica, catalogou no microscópio os cristais de apatita que caracterizam a mediunidade. Apesar disso, ainda são exceções, honrosíssimas exceções, mas são exceções de pessoas que romperam esses paradigmas. O fato é que a evolução, seja pelos preconceitos da religião, pelos interesses da vaidade, pelos interesses da matéria, pelos interesses do dinheiro, dos cargos, fizeram as instituições religiosas negarem a ciência, infelizmente, gerando no pior lado, no lado mais sombrio da ciência, o mesmo mecanismo em relação aos fenômenos espirituais. Todos esses que enfrentaram os dogmas científicos, o que só a expressão já deveria ser abominável por si, porque a ciência não pode, por natureza, ter dogmas, mas tem. Todos esses enfrentam dificuldades no seu meio. Paulo César Frutuoso é outro médico que se destaca ao fazer um trabalho magnífico no Centro Espírita Frei Luís. Conheça esses nomes, anote, busque e você se surpreenderá com a riqueza desses movimentos. Então, os dogmas, sejam eles religiosos ou científicos, têm impedido esse crescimento, essa passagem, essa evolução, que é essa passagem dos fenômenos incompreensíveis para os compreensíveis, pela postura de arrogância, de prepotência, de vaidade dos pesquisadores, sejam eles situados no campo da religião, sejam situados no campo da ciência. Para romper, é preciso humildade, alguma dose de humildade. Quanto maior, maior o avanço, maior o crescimento. Só sei que nada sei, bem-aventurados os humildes. Conheçamos, aceitemos e sigamos esses luminares que nós dizemos seguir. Não é maravilhoso? Que assim seja para todos nós, que nós possamos assim ter uma nova visão sobre a história do conhecimento, abominando as arrogâncias religiosas e as arrogâncias científicas, pseudocientíficas e pseudo-religiosas. Muito boa tarde, Diana Costa, Marco Aurélio Trindade, Lúcia Galvão, Igor Galvão. Muito bom ter todos vocês aqui, Sônia Lopes. Sejam todos e todos muito bem-vindos. Emir Cajazeira falando, acredito na interferência dos espíritos de luz, que se tornam em verdadeiros milagres. São fenômenos hoje incompreensíveis para nós, mas tenhamos certeza que quando nos dedicarmos, quando a humanidade como um todo se dedicar e nós individualmente, quanto mais investirmos nisso, eles se transformarão todos em fenômenos compreensíveis, racionais, lógicos. Emir vibrando pela saúde de Mônica Silva, que ela receba, assim como todos os outros doentes da Terra, o transbordamento de luz aqui emitido, e é uma alegria renovada estarmos aqui juntos. Que a gente consiga manter esses estudos, essa nossa prática, essa nossa amizade e expandir. Vencendo nossas próprias barreiras, nossos próprios preconceitos, nossos próprios dogmas. Um grande abraço
estar aqui com cada um de vocês. Compartilhem esse vídeo. Ajude outras pessoas que têm também, como todos nós, suas barreiras, suas vaidades, seus preconceitos, até que um dia todos nós consigamos a integralidade do conhecimento que antigamente se chamava sabedoria. Paz e bem para todos, até a próxima, um grande abraço. Talvez amanhã a gente consiga estar junto. Grande abraço.